Vídeo 99. Eu deveria ter terminado o 98 dizendo que eu já postaria o 99 em seguida, né? Porque eu estou com um vídeo atrasado nas postagens, então eu já imaginava essa madrugada postar os dois vídeos, o 98 e o 99. Espero que vocês estejam assistindo o 99 e já percebam que foi postado junto com o 98, né? Que eu não queria deixar essa história pela metade, né? Antes que eu me esqueça, vocês lembram lá no primeiro vídeo o Espada 1? Este barco está no nosso primeiro vídeo. Voltem lá e assistam o Espada 1. Então, continuando aqui, quando eu falo ali nos comentários que o nosso apartamento era olhando o prédio de frente, era o primeiro à esquerda, e eu coloquei que seria a primeira janela à esquerda e aquela primeira porta de sacada, né? Na verdade, aquela primeira porta de sacada dava no quarto dos Elder. Elder é irmão em inglês, né? Os Elders eram mormons, daquela religião mormon, né? Os mormons andavam sempre com aquelas calças pretas, sapatos pretos, camisa social branca, né? E sempre portavam no peito um crachazinho com nome, né? Elder Schmidt, Elder, sei lá, um sobrenome inglês, né? E ali na nossa pensão sempre tinham dois elders naquele quarto. E os elders, nós chamávamos os elders, né? Nós nem sabíamos os nomes deles e eles falavam só inglês, eles não se comunicavam em português. Então era só hi quando eles entravam ou quando nós cruzávamos com eles dentro da pensão, porque o quarto deles tinha uma porta separada naquele vão da escada. Então eles, para usarem a casa de banho, o banheiro, eles tinham que entrar dentro do apartamento em si, né, onde nós estávamos. E nós só cruzávamos com os elders. E os elders, então, tinham aquela primeira porta à esquerda, dava na sacada do quarto dos elders. Era um quartinho muito pequeno também, que só uma vez que eu me lembro eu consegui espiar ali para dentro do corredor, e eram só duas camas, um armário, pouca coisa ali dentro, né? E então eu até coloquei errado no comentário, né? Eu disse que aquela porta pertencia ao quarto do Jonas e do Everton, quando na verdade não, né? E ao fundo do quarto do Jonas e do Everton é que ficava o meu quarto, que era grudado, era um quartinho mínimo, pequeno, onde ficava eu e o Rick, né? E do meu lado, da minha cama, tinha uma janela que dava para os fundos, para aquela lateral do prédio, mas para o lado dos fundos, do lado esquerdo também, do lado que estava sendo desmanchado aquele prédio. Então ali até eu tinha um problema muito sério, que a dona Gertrudes abria a minha janela, e enquanto eles desmanchavam o prédio ao lado, a minha janela enchia de caco de tijolo, poeira, cimento, restos de reboco. A minha cama ficava um lixo, né? E eu pedia todos os dias para ela: dona Gertrudes, não abra a minha janela que está caindo tijolo, restos de construção aqui. E não tinha jeito. Ela abria a minha janela e eu chegava à noite, a minha cama estava repleta de tijolos, né? Daí eu até trouxe do Boticário fitas adesivas e papéis e cobri toda aquela janela com fitas, até as frestas para não entrar pó, e coloquei um cartaz bem grande, por favor, que ela não me abrisse aquela janela, né? Então,
agora eu já até nos últimos vídeos eu já tinha me mudado para Telheiras, né? E se aquele dia eu não tivesse saído para gravar o vídeo 94, 95, 96 e 97, no 94 eu já teria dado essas descrições da Damasceno Monteiro para vocês, né? E se vocês olharem como abre o link ali, vocês vão ver que na Damasceno Monteiro não tinha espaço para se estacionar. Mesmo há 26 anos atrás, a Damasceno Monteiro era repleta de veículos dos dois lados, como vocês veem no link que o nosso amigo Carlos Nabeiro deixou, né? E casualmente tem uma vaga na frente do nosso prédio, né? Eu digo, sempre tem que ter até uma coisa para me desmentir, né? A única vaga que tu enxerga na rua é a vaga na frente do nosso prédio, né? Que aquilo não acontecia. Aquilo era a coisa mais rara do mundo, ter um lugar para estacionar em toda aquela rua. Então, à noite, quando eu voltava, às vezes, com as carrinhas, né? Que eu trabalhava no Boticário, com os furgões, eu chegava, subia toda a rua já procurando um lugar para estacionar e não tinha, né? Então eu acabava subindo toda a Damasceno Monteiro, passava do nosso prédio e aquelas setas que o Google deixa ali no Google Maps, ali aquelas setinhas para vocês caminharem na rua, né? Vocês cliquem 3 vezes para trás, então, né? Subindo a rua, cliquem 3 vezes na setinha que vocês vão estar olhando a rua para baixo, né? E à direita de vocês vai ter uma faixa de segurança, uma passadeira, né? Com uma placa dando o sentido da rua, uma lixeira e tem uma coluna, uma pequena coluna na calçada. Ali vocês virem o link para a direita, vocês vão ver as escadas Damasceno Monteiro, escadinhas Damasceno Monteiro. Aquelas escadinhas ou escadas ali, subindo vai dar lá no Miradouro Nossa Senhora do Monte. E o Miradouro Nossa Senhora do Monte foi aquele miradouro onde o Mala fazia aquelas ligações clandestinas para tentar achar linha e nos conectar via telefone com o Brasil, né? E se vocês olharem já na subida das escadinhas, vocês veem uns cabos junto às paredes dos prédios e aqueles cabos, escada acima, em algum ponto aqueles cabos ficavam no nível da escada. Ali o Mala chegou a descascar fios e tentar localizar os contatos certos para fechar a ligação para o Brasil. Naquelas escadinhas que iam para o Miradouro Nossa Senhora do Monte. E eu, às vezes, quando não tinha onde estacionar, eu subia toda a Damasceno Monteiro, passava da nossa rua, ia lá em cima, quase na Graça, pegava à esquerda, subia, dava uma volta e eu acabava estacionando a carrinha. Vocês olhem no Google Maps, vocês vão ver. Eu estacionava a carrinha lá no Miradouro Nossa Senhora do Monte, lá em cima do morro. E daí, para retornar para a pensão, para dormir, eu descia aquelas escadinhas ali que davam na Damasceno Monteiro e logo abaixo estava o nosso prédio, né? Outra característica da Damasceno Monteiro é que vocês viram que ela é uma rua enorme, né? E ela começa lá embaixo, na continuação de uma outra rua, da Maria Andrade, se eu não me engano. E vocês vão ver que a extensão é enorme. E ela vai até os Altos da Graça. E eu mesmo olhando hoje, eu não entendo aquele número 47 na nossa porta. Porque tem muita rua para baixo e tem muita rua para cima. Se eu não me engano, aquilo era uma confusão de números, aquela rua era toda perdida na numeração, né? Porque aquele número 47 não faz sentido na nossa porta, né? E a gente subia, vocês viram que é muita rua, né? E um dos problemas ali é que se eu fosse subir com o Mala, era impossível, né? Porque desde lá de baixo da Damasceno Monteiro,
aliás, desculpa, da Almirante Reis, que era uma avenida, né? Da Almirante Reis até lá em cima, o Mala conhecia todo mundo na Damasceno Monteiro. Então tinham aqueles senhores de idade, aquelas senhoras de idade, tinham comércios ali naquela rua, e o Mala dava 2 passos, parava para conversar. O Mala dava mais 2 passos, parava para conversar. O Mala dava mais 2 passos, parava para conversar. E eu dizia, Mala, vamos subir a rua. E o Mala, não, mas eu tenho que conversar com o seu fulano, tenho que conversar com a dona fulano, com o seu fulano. O Mala conhecia toda aquela rua. Tu olhava para um lado, o Mala conhecia. Tu olhava para o outro, o Mala... Não, mas eu tenho que conversar com o seu fulano, tenho que conversar com a dona fulana. Né? Este era um dos problemas de subir a Damasceno Monteiro com Mala. Outra característica é que o seu João, que era o dono da pensão, o seu João tinha um marca-passo. Ele tinha problemas de coração e tinha um marca-passo. E apesar de o velho ter me aprontado e o velho ser uma pessoa difícil, intransigente, né, ignorante, mais de uma vez, eu subi a Damasceno Monteiro. Vocês imaginam uma pessoa com quase 80 anos, com marca-passo, subir toda aquela rua, né? Então, às vezes, eu vinha subindo a pé a Damasceno Monteiro, encontrava o velho, e eu vinha carregando o velho até lá à nossa porta. E isso eu fazia de coração, não tinha nada a ver com as intransigências dele, né? Eu encontrava o velho ofegante, quase morto no meio daquela avenida, da rua da Damasceno, e eu dizia, não, seu João, vamos junto, eu vou lhe ajudando, e eu levava quase 1 hora para carregá-lo até dentro da nossa pensão. Né? Mas era aquilo, né? Eu não ia deixar o velho morrer do coração no meio da Damasceno Monteiro. Né? Todos vocês aí já devem ter lido Paulo Coelho, né? Paulo Coelho, o escritor, né? O Paulo Coelho, na Europa eu não tinha ouvido falar ainda, né? E quando eu voltei ao Brasil, no finalzinho de 1990, eu faço aniversário em março, né? Então, em março de 91, me deram um livro Diário de um Mago, do Paulo Coelho, né? De presente, de aniversário, né? E eu não tinha nem ouvido falar no nome do cara, não sabia quem era o cara. Né? E eu comento isso com vocês porque todo mundo sabe que pelo menos os 5, 6 primeiros livros do Paulo Coelho, todos eles têm história de diabo. Não tem um livro do Paulo Coelho que não tem história de diabo. Né? Até, se eu não me engano, no primeiro livro, no Alquimista, se eu não me engano, não fala do diabo, não sei. Mas nos outros, a partir ali do Diário de um Mago, aqueles 4, 5 primeiros livros, todos falam de diabo, né? E se eu não me engano também, como eu li aqueles primeiros livros dele, eu li, né? E se eu não me engano também é no Diário de um Mago, que ele diz que está lá numa localidade, na Espanha, e numa cidadezinha ele cruza com um cachorro, e o cachorro era o diabo. Quem leu até, se quiser deixar nos comentários aí, reavivar a minha memória e a de todos, coloque aí para nós. Né? E essa passagem que ele vê o diabo num cachorro, né? Nem sempre quando eu estava em Lisboa, eu estava motorizado. Né? Às vezes eu entregava o veículo que eu estava trabalhando, entregava na locadora, por um intervalo daqueles de pedidos e pegava na outra semana ou ficava um final de semana sem o carro, sem a carrinha. Mas isso não me impedia de sair em Lisboa. E eu atravessava toda Lisboa a pé. Lisboa eu acho que foi uma das cidades que eu mais caminhei de um lado para o outro, conheço tudo aquilo lá a pé. Né? E um dia eu vinha subir, e eu conto essa história do livro do Paulo Coelho, porque um dia eu vinha subindo a Damasceno Monteiro a pé, e no meio da Damasceno Monteiro, vocês imaginem aquela rua de noite, né? E com carros estacionados dos dois lados, né? E eu completamente bêbado, mas completamente bêbado. E eu já vinha caminhando, cambaleando, né? Subindo aquela rua, e quando eu vejo na minha frente um cachorro preto, enorme,
aquele cachorro que o Paulo Coelho descreve no livro dele. E eu olhei, aquilo era o diabo. Continuo no próximo, valeu!